Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área. Amores de My Life, hoje nós vamos estudar conceitos de geometria plana, circunferência e círculo, assunto cotadíssimo para a prova do seu vestibular. Então, vamos acompanhar comigo este show de aula, este espetáculo de conteúdo. Queridos, vou compartilhar com você aqui a nossa tela, né? Lembrando que nós vamos dividir a aula em duas etapas. Uma de apresentação e a outra, o finalzinho da apresentação com exercícios deste conteúdo. Bom, você já está vendo aí a minha tela. Vamos então começar do início a nossa apresentação em 3, 2, 1. Amores de My Life, este espetáculo de homem apresenta para você conceitos de circunferência e círculo. Assunto importantíssimo para a maioria dos vestibulares, inclusive o Enem. Então se liga nas dicas do Titi. Queridos, é óbvio e evidente que a primeira coisa que a gente precisa definir é o conceito de circunferência. Eu vou definir aqui a circunferência a partir de um conceito de lugar geométrico. A circunferência seria o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam do centro, ou seja, que estão a uma mesma distância do centro. E a essa distância a gente vai chamar de raio da circunferência. Aqui nós estamos definindo de maneira um pouquinho menos formal e falando que uma circunferência é um conjunto de todos os pontos fixos que estão distantes desse ponto fixo C. Ou seja, todos os pontos, todo o conjunto de pontos que está a uma distância de um determinado ponto fixo C. E essa distância, em outras palavras, é o R, que é chamado raio da minha circunferência. É importante a gente observar que, matematicamente, a distância do centro C, que é um ponto fixo, a qualquer ponto A da minha circunferência vai ser esse valorzinho R minúsculo, que a gente chama de raio da circunferência. Então, aqui nós estamos colocando uma circunferência, onde nós temos o centro, que é o ponto fixo C, e o A, que é um ponto da linha, que é um ponto da circunferência. Agora, essa linha aqui vai ter infinitos pontos que estarão na mesma distância, ou seja, equidistantes desse centro C aqui. Então, entre outras palavras, a circunferência é a linha. Todos os pontos, os infinitos pontos que estão na linha, pertencem a uma circunferência. Beleza, queridos? Conceito fácil, porém a gente precisa deixar isso muito bem definido. Então, circunferência são os pontos que estão dentro desta linha aí. Ou seja, pertence a essa linha verdinha aqui. A isso a gente chama o nome de circunferência. Assunto importantíssimo. Bom, Thiago, beleza, eu entendi o que é circunferência. Então, o que é círculo? O que significa círculo? O círculo é a região interna a uma circunferência. Ou seja, o círculo vai ser o conjunto de todos os pontos que estão no interior desta circunferência. Se for definir, a gente pode falar que é o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual ao raio desta circunferência. Então, teoricamente, a gente pode falar que a circunferência é aquela linha, esse verdezinho aqui de fora aqui, e o círculo é essa linha mais a região interna da linha. Então, em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, teoricamente, quando se fala em área, se fala área do círculo, porque a área é a região interna a essa circunferência aqui. E essa região interna à circunferência é o que nós chamamos de círculo. Para deixar bem claro para você, uma aliança seria o exemplo de uma circunferência, porque a aliança só tem a voltinha, só tem a circunferência, só tem a linha. Agora, quando eu pego essa aliança e coloco ela sobre uma mesa, essa aliança vai delimitar na mesa uma área. Essa área é uma região circular, é um círculo. Beleza? Tranquilo? Entendido a diferença? Professor, e a moeda? A moeda é uma circunferência ou a moeda é um círculo? A moeda é um círculo, porque ela tem área. Agora, ao redor do círculo,
existe uma linha. Essa linha é o que nós chamamos de circunferência. Beleza? Tranquilo? Entendeu a diferença de circunferência e círculo? Tranquilo. Então, nós vamos ao item 3, que é compreender quais são os elementos da circunferência. O que eu preciso saber dos elementos desta circunferência? Isso também é muito importante para a gente. Bom, queridos, basicamente, a circunferência ou o círculo vai ter esses 5 elementos aqui. O raio, o diâmetro, a corda, o arco e a flecha. Porém, eu vou te mostrar cada um desses elementos no nosso desenho, que é o slide posterior a esse. Acompanha comigo. O raio é o segmento de reta que une um ponto da circunferência, ou qualquer ponto da circunferência, ao centro. Por exemplo, aqui no meu desenho, eu tenho aqui que esse segmento aqui é um raio. Observa aqui. Por que é um raio? Porque ele liga o centro da circunferência a um pontinho da circunferência. Vamos imaginar aqui de maneira hipotética que esse pontinho aqui, ó, é o meu pontinho A. Então, eu estou admitindo que o segmento OA, onde esse O é o centro da circunferência, é o raio da circunferência. Nós vamos chamar isso aqui de R minúsculo ou R maiúsculo, tanto faz. Porém, eu tenho outros raios. Eu poderia criar um raio aqui, ó, que sai daqui, aqui, o OD, onde esse ponto D aqui é um ponto da circunferência. E OD também vale quanto? O raio da minha circunferência. Então, qualquer segmento que parte do centro e liga o centro a um outro ponto, mais um ponto da circunferência, é chamado de raio da nossa circunferência. Assunto fácil, importante, a gente tem que entender o conceito de raio. Bom, voltando aqui. O próximo é o que nós chamamos de corda. E corda é muito importante. O que é a corda? A corda vai ser o segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência. Então, o segmento de reta que une 2 pontos quaisquer da circunferência vai ser chamado de corda. Vamos lá no nosso slide aqui e mostrar o que seria uma corda. Por exemplo, esse segmento verdinho aqui, ó, DE, é uma corda. Agora, é importante entender que ela não é a única corda. Ela é uma corda que eu estou formando aqui. Eu poderia criar uma outra corda hipotética aqui, né? E perceber que essa corda, por exemplo, eu vou ligar esse pontinho aqui a esse pontinho aqui, ó. Isso aqui também seria uma corda. Por quê? Porque eu estou ligando o pontinho A ao pontinho B. Então, poderia falar aqui nas entrelinhas, né? Que esse segmento vermelho aqui, ó, liga o A ao B. Opa, isso aqui é outra corda da minha circunferência. Aqui também eu tenho uma corda especial, que é a corda BC. Ó. Repara que essa corda BC aqui também é uma corda especial. Ela é uma corda, por quê? Porque ela liga 2 pontos. Porém, ela é uma corda especial porque ela passa necessariamente pelo centro. Ou seja, ela está passando necessariamente por esse pontinho aqui. Então, essa corda aqui, BC, vai receber um nome especial de diâmetro. Vamos ver o que seria, então, o conceito de diâmetro para que todo mundo possa entender. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. O que seria o diâmetro? O diâmetro, que é o que nós vamos estudar agora aqui, ó, o diâmetro é o segmento de reta que une 2 pontos da circunferência, ou seja, é uma corda. Porém, passando pelo centro. A gente vai falar que o diâmetro é uma corda da circunferência que obrigatoriamente passa pelo centro. E se ela passa pelo centro, então quer dizer que o valor dessa corda vai ser 2R, ou seja, o diâmetro, que é essa corda, vale 2R. Por quê? Porque vai ser R à esquerda e R à direita. Confere lá de novo no nosso desenho hipotético. É evidente que aqui seria um R e aqui seria outro R. R mais R me dá 2R, que é o diâmetro. Então, essa cordinha aqui, ó, ela tem um diâmetro igual a 2R. Sempre o diâmetro é 2R. Mas é muito importante a gente deixar claro para você que ela não é uma corda qualquer. Na verdade, o diâmetro sempre vai ser a maior corda da circunferência. Essa informação também é muito importante, queridos. O diâmetro
é a maior corda da minha circunferência. Então, já teve exercício vestibular que pede, qual é a maior corda dessa circunferência? Ele te dá algum dado para você achar o raio, e desse raio você vai ter que calcular a maior corda. Lembrando que a maior corda é o diâmetro, que é o dobro do raio. Então, nós já sabemos o que é raio, já sabemos o que é corda, e conhecemos uma corda especial que é chamada de diâmetro. Você não pode errar isso aqui. É muito simples. Agora, está faltando a gente apresentar aqui 2 itens interessantíssimos, que é o conceito de arco e de flecha. Tiago, arco e flecha me lembra negócio de índio, é isso mesmo? É isso aí. Aquele negocinho que o índio usa, que as pessoas usam para caçar. Você tem um arco e você tem uma flechinha. Agora, qual é a relação entre arco e flecha? Bom, arco vai ser a parte da circunferência, o pedacinho da circunferência, limitada por 2 pontos dessa circunferência. A flecha vai ser o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do mesmo arco correspondente. Então, vamos tentar entender isso lá no desenho. Deixa eu apagar essas informações anteriores. Vamos imaginar aqui que aqui eu tenho o segmento verdinho, é uma corda. Correto? Essa corda aqui, queridos, está sendo marcada aqui por 2 pontinhos. Vamos de novo aqui dar nome aqui. Esse aqui é o meu pontinho C, esse aqui é o meu pontinho D. O que seria o arco? O arco é o pedacinho da circunferência, deixa eu só trocar a cor, é o pedacinho da circunferência limitada por 2 pontos. Então, entre o C e o D aqui, ó, eu tenho aqui de azul, que eu estou destacando agora, uma corda. Olha lá. Essa corda aqui, que liga o pontinho C ao pontinho D, vai estar fornecendo lá na linha um arco. Então, corda, liga 2 pontos da circunferência, CD. CD é verdinho, é a corda que liga C e D. Porém, na circunferência, C e D é ligado é ligado por esse pontinho azul aqui, ó, que é chamado de arco da minha circunferência. Então, quer dizer que a corda corta a circunferência. O arco é o pedacinho da circunferência entre esses 2 pontinhos C. Ficou claro? Beleza? Tiago, e a flecha? O que é a flecha? Bom, queridos, vamos prestar atenção aqui. A flecha é esse segmento pretinho aqui. Ele une o ponto médio da corda, ou seja, estou dividindo essa corda aqui em 2 pedacinhos iguais, ao ponto médio do arco correspondente à corda. Qual que é o arco correspondente? Vai ser esse arco azul aqui, ó, esse pedacinho azul da linha, esse pedacinho da circunferência. Agora, se eu estou dividindo a corda ao meio, eu também tenho que dividir o arco ao meio. E esse arco vai ser igual a esse arco aqui. Digamos que aqui é o ponto F. Então, quer dizer que o arco FD vai ser igual ao arco FC. A gente pode guardar também, para efeito de decoreba aqui, que a corda sempre vai ser um segmento perpendicular ao ponto médio da nossa corda. Então, a flecha vai ser sempre perpendicular ao ponto médio da corda. Ficou claro, queridos? Beleza? Então, vou limpar aqui para a gente colocar essas observações de novo. Eu sempre tenho 2 pontos. Quando eu tenho 2 pontos, a corda corta a circunferência, vai ser essa corda verdinha. Agora, essa corda formada por 2 pontos vai ter um arco a ela associado, que é esse arco azulzinho aqui. Esse arco é o que limita parte da circunferência. É uma circunferência limitada por 2 pontinhos dentro dela. Então, esses 2 pontos vai formar um arco. Agora, o segmento que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco é o que a gente chama de flecha e a gente não pode esquecer. Beleza, queridos? Esses elementos são muito importantes. Esses elementos são de grande importância para o estudo da circunferência. Saber o que é arco, parte da linha. Saber o que é corda, divide a circunferência, intersecta a circunferência em 2 pontos. Temos uma corda especial que é o diâmetro. Ela é a maior corda da circunferência, que vale 2R, o dobro do raio, e que o raio é a distância do centro a qualquer ponto da nossa circunferência. Beleza? Tranquilo? Bom, o próximo item é, com certeza, o mais cobrado na maioria dos vestibulares, que é comprimento e área. Toda circunferência tem comprimento. Se eu coloco essa circunferência limitando uma região, ela vai formar uma área.
todo círculo tem área. Se eu calculo a volta do círculo, eu estou calculando o comprimento. Então, comprimento e área vale tanto para circunferência quanto que para círculo. Depende da ocasião. Agora, como que eu calculo o comprimento e a área de uma circunferência? Queridos, todo mundo sabe que a circunferência é essa linha pretinha, que vai ser o lugar geométrico dos pontos que estão a uma mesma distância R do centro, que é esse ponto fixo aqui, e que ela vai limitar uma região que nós chamamos de circunferência, que é a região interna que é chamado de círculo, né? Que é a região interna a essa circunferência. Agora, vamos tentar entender que o comprimento, que é a linha, o comprimento é a linha, é a circunferência, vai ser calculado por 2πr, onde o r é o raio e esse π é um número irracional. Querido, esse π aqui é aquele númerozinho irracional que a gente considera aproximadamente 3,14. Tiago, mas de onde que vem essa fórmula? Queridos, essa fórmula, na verdade, ela foi descoberta por um acaso, né? O cara estava pesquisando na realidade, ele percebeu que toda vez que ele pegava o comprimento da circunferência, ou seja, o tamanho da linha, e dividia pelo diâmetro, o que é o diâmetro? 2R, ele sempre chegava nesse mesmo valorzinho. E esse valorzinho era 3,14157628, vai embora. 3,14. E nós chamamos esse númerozinho de π, 3,14. Então, toda vez que você pegava o comprimento e dividia pelo diâmetro, você sempre chegava nesse π. Você sempre chegava nesse valor numérico irracional. Então, o camarada percebeu que se ele passasse o d para cá multiplicando, ele poderia falar que o comprimento seria sempre o diâmetro vezes o π, mas o diâmetro é 2r. Então, fica 2r vezes π, ou se você preferir numa ordem mais bonitinha, o comprimento é 2πr. Isso foi descoberto ao acaso. O cara simplesmente dividiu o comprimento pelo diâmetro e sempre chegava nesse número, para qualquer circunferência. Então, foi provado que o comprimento é o diâmetro vezes o π, ou 2π vezes r. Esse é o comprimento. Lembrando, o que tem comprimento? É a circunferência. O comprimento é o tamanho da circunferência. Agora, a região interna a essa circunferência, que nós chamamos de círculo, vai apresentar uma área. E essa área vai ser calculada por πr ao quadrado. Olha que bonito. πr ao quadrado. Onde, novamente, o π é o número irracional, r é o raio da circunferência. Então, se eu quero saber a área limitada pela circunferência, ou seja, o círculo, eu vou calcular πr ao quadrado. Lembrando que a área é a região interna a essa circunferência. Beleza? πr ao quadrado é a área de um círculo e comprimento é 2πr. Outra coisa que é muito importante a gente observar aqui é que muitas pessoas, na hora de fazer o exercício, vai substituindo o π por 3 lá no início, sem o exercício te permitir. Primeiro, a gente só vai substituir o π se o exercício pedir. Pedir. Ai, professor, e se o exercício não pedir? Não substitui. Deixa sem a merda do π. Que necessidade que a gente tem de querer calcular o valor numérico bonitinho com π igual a 3. Às vezes o exercício quer com 3,1, às vezes quer com 3,14. E na maioria das vezes, mesmo quando falar aproximadamente, o valor mais correto para substituir seria 3,14. Mas às vezes você nem precisa substituir, às vezes vai simplificar, dependendo do exercício. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a tomar cuidado. Só substitui o π se o exercício pedir. Fechou? Tranquilo, queridos? Beleza? Então, já sabemos o que é circunferência, já sabemos o que é círculo, já conhecemos seus elementos notáveis e acabamos de conhecer o que é comprimento e área de uma circunferência, o que é comprimento e área de um círculo. Agora, a gente vai terminar o nosso primeiro horário apresentando as relações angulares na circunferência, que é muito importante. As demonstrações dessas relações angulares nós não faremos aqui agora, mas é muito importante você entender a fórmula, compreender o que eu vou fazer para manipular os ângulos dentro de uma circunferência. Queridos, o primeiro ângulo na circunferência que nós vamos estudar é esse ângulozinho aqui, ó. Repara que O é o centro da minha circunferência, né? Então, esse O aqui é um ângulo central.
Repara que eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho uma semirreta A e uma semirreta B. Essa semirreta tem origem em O é o centro da minha circunferência, por isso que ele vai ser chamado de ângulo central, o ângulo que está no centro. E eu sempre posso associar que o ângulo central corresponde à medida desse arco roxinho AB aqui. Ó. Então, a gente fala que o ângulo central sempre vale a medida do arco AB. Arco AB é esse arco aqui, ó, essa linha roxa aqui. Ó. É a parte da circunferência limitada por 2 pontinhos. Então, se o arco hipotético é de 30 graus, o ângulo vai ser de 30 graus. Se esse arco vai ser de 80 graus, o ângulozinho vai ser de 80 graus, porque a medida do ângulo corresponde à medida do arco. Lógico que na mesma unidade, grau, grau, radiano, radiano. Não tem como eu colocar esse arco aqui em centímetro, em metro, em unidade de medida. Tem que ser uma unidade de medida angular, ou grau ou radiano. Beleza? O segundo tipo de ângulo que nós vamos apresentar é o ângulozinho que está lá na linha da circunferência. Olha lá. Então, eu tenho uma semirreta PA e uma semirreta PB. Repara que PA e PB têm um ponto em comum, que é o próprio P. Agora, esse ponto em comum está na linha. Por isso que esse ângulo é chamado de ângulo inscrito. Tiago, o que é ângulo inscrito? Ângulo inscrito é o ângulo que está na linha. E o ângulozinho na linha, querido, sempre vai ser igual à metade do arco que lhe deu origem. Então, vamos olhar aqui. Ó. Aqui eu tenho um arco AB, correto? Esse arco AB, sei lá, vai ser 60 graus. Então, o ângulo alfa vai ser a metade de 60, vai ser 30. Se o arco AB hipotético é 50 graus, o ângulo alfa vai ser a metade de 50. Metade de 50 vai ser 25. Então, guarda que o ângulo inscrito sempre é a metade do arco que lhe dá origem. Então, para resumir esse slide, para resumir esse raciocínio, ângulo no centro igual arco. Ângulo inscrito, metade do arco. Ângulo no centro igual arco. Ângulo na linha, metade do arco. Guardou? É importante. Ficou claro, queridos? Bom, o segundo par de ângulos que a gente tem que estudar aqui são os ângulos excêntricos. Interior ou ângulos excêntricos exterior. Aqui nós temos aqui um ângulo excêntrico interior, que é esse pontinho P, que vai dar origem a esse ângulo excêntrico interior, que é o alfa. P é interior, mas não é o centro. O centro é o O. O P ele é interior, mas não é centro. Então, o que acontece? Esse pontinho P aqui, eu vou passar 2 semirretas nele, né? Ou 2 retas nele. Ó. A reta PA, ou a reta AC, e a reta BD. Agora, o que acontece que ao passar essas retas? Elas têm esse ponto em comum. Nós sabemos, lá do capítulo 1 de geometria, que se esse ângulo à esquerda é alfa, esse ângulo à direita também vale quanto? Alfa, porque eles são ângulozinhos opostos pelo vértice. Repara que o alfa aqui vai ser proporcional ao arco AB. E que o alfa aqui vai ser proporcional ao arco CD. Então, quer dizer que esse ângulo ele é proporcional tanto a B quanto que a CD. Então, a gente consegue provar, não é tão difícil, que o ângulo excêntrico interior vai ser a média desses arcos. Ou seja, o ângulozinho alfa vai ser a soma dos arcos dividido por 2. Lembrando que é os arcos que ele enxerga, AB e CD. Então, hipotético. O AB aqui vale 80. Correto? E o arco CD aqui, hipotético, vale 60. Vamos pensar. Se eu pego 80 graus mais 60 graus, me dá 140 graus. Dividido por 2 vai me dar 70. Quer dizer que esse ângulozinho alfa aqui seria de 70 graus. Como que eu calculo um ângulo excêntrico interior? Somo os arcos e divido por 2. AB mais CD dividido por 2. Fechou? O outro ângulo que nós vamos estudar é quando eu tenho um pontinho do lado de fora. Ele é um ponto exterior. E a partir desse ponto, eu vou colocar aqui 2 retinhas. Por exemplo, eu criei a reta PA, que passa em D, e a reta PB, que passa em C. Repara que esse ângulozinho alfa aqui ele está do lado de fora. Por isso que esse ângulozinho alfa ele vai ser chamado de ângulo excêntrico exterior, do lado de fora.
Agora, esse ângulo aqui, ele vê o arco AB na forma côncava e esse ângulo vê o arco CD na forma convexa, contrário. Então, queridos, se do lado de dentro eu somava e dividia por 2, aqui agora eu vou ter que fazer o quê? Subtrair e dividir por 2. Eu tenho que pegar o arco maior, AB, menos o arco menor, CD, e dividir por 2. Vamos guardar que isso é fácil. Ângulo dentro, soma, divide por 2. Ângulo fora, subtrai e divide por 2. Simples assim, objetivo assim, porém nós temos que entender essas condições. Nós temos que compreender essas condições. Fechou, queridos? Então, nós já sabemos quais são os 4 ângulos que nós precisamos saber. E nós precisamos decorar. Vamos olhar aqui de novo rapidinho. Ó, o slide. Ângulo no centro, igual arco. Ângulo na linha, metade do arco. Ângulo dentro, soma, divide por 2. Ângulo fora, subtrai e divide por 2. Guardou? Tranquilo? Bom, queridos, o penúltimo item da matéria desse nosso primeiro horário, desse nosso primeiro tempo, dessa nossa primeira videoaula, vai ser relações métricas no círculo. A partir dos ângulos, eu estou traçando retas. Quando eu calculo os ângulos, são medidas angulares. Quando eu calculo essas retas, esses segmentos de retas, já são medidas métricas. E como elas vão ser relacionadas? Como a gente pode demonstrar essas relações métricas no círculo? Através de semelhança de triângulos. Não é ao caso agora a gente demonstrar isso para você. É necessário que a gente entenda o que ela significa. Entenda o que ela representa para a gente. Beleza? Então, essas relações métricas são provenientes lá das relações de semelhança. Bom, queridos, a primeira relação métrica é a relação entre duas secantes internas. O que são secantes internas? Olha, eu tenho uma reta AB, secante, corta em 2 pontos, e uma reta CD, outra secante, que também corta em 2 pontos. Observe pelo desenho que a reta AB e a reta CD são concorrentes nesse ponto P. Por isso que elas são chamadas de retas secantes internas. Secantes porque cortam a circunferência em 2 pontos. Interna porque se encontram internamente. E nesse caso, a gente vai afirmar que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Vou repetir. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Ai, professor, eu vou daqui na minha casa hoje decorando PA, PB, PC, PD, PA, PB, PC, PD. Se errar, morre. PA, PB, PC, PD. Você tem que entender o que isso diz. Não adianta só sair decorando PA, PB, PC, PD, PA, PB, PC, PD, não. Tem que entender o que essa merda diz. Vamos observar que PA e PB é o produto de segmentos na mesma corda. Então, eu vou colocar aqui agora, olha, PA, PB é na mesma corda, olha, PA está aqui. PB também está aqui, ó. Mas é a mesma corda. É o produto de segmentos na mesma corda. E PC e PD é o produto de segmentos na outra corda. Olha aqui aonde está o PC, ó. E o PD? O PD está aqui. Então, quando eu falo PA, PB, PC, PD, a leitura, né, que sugere a gente decorar o PA, PB, PC, PD, tem que ser substituído não pelo decoreba PA, PB, PC, PD. Tem que ser substituído pelo que ela representa. Espera aí, isso aqui está falando que o produto de segmentos numa corda é igual ao produto de segmentos da outra corda, desde que elas sejam secantes internas. Então, o produto de segmentos na primeira corda, PA vezes PB, vai ser igual ao produto de segmentos na outra corda, PC vezes PD. Então, multiplica os segmentos na mesma corda. É dessa forma que você vai fazer o exercício. Fechou, queridos? Tranquilinho? Facinho, né? Nada demais. Agora, a segunda relação é secantes externas. O que seriam secantes externas? São retas que interceptam a circunferência em 2 pontos, né? Por isso que é secante. Ó. Eu tenho aqui a reta PB, que intersecta em A em B.
E eu tenho a reta PD, que vai intersectar a circunferência em C e D. Só que repara que elas se intersectam no ponto P, que é um ponto exterior. Olha lá, ponto exterior. Por isso que é chamada relações de secantes externas, porque elas apresentam as secantes um ponto comum exterior. Nesse caso, a formulinha vai ser PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Aí o aluno fica emocionado, fala, nossa, de novo vou acertar isso. PA, PB, PC, PD. PA, PB, PC, PD. Se errar, morre. PA, PB, PC, PD. PA, PB, PC, PD. Não adianta só decorar, porque a sua prova vai trocar o A, o B, o C e D de lugar só para te sacanear. Novamente, nós temos que substituir a leitura PA, PB, PC, PD, que é mecânico, que é bonitinho, por algo que você sempre vai acertar. Então, você tem que tentar fazer uma leitura do que é PA e PB em cada uma dessas situações. De novo, PA e PB estão na mesma corda. Ó, PA, PB. Só o que acontece, querido? Vamos ver se você acompanha aqui o raciocínio com o professor Titi Gostosão. Olha para mim. PA é o segmento de fora. E PB é o segmento todo. Então, isso aqui ficaria assim, ó, PA vezes PB, ou seja, o de fora vezes o todo, o externo pelo todo. Vai ser igual ao produto do PC, que é o de fora, pelo todo. Quem que é o todo? PD. Então, de novo, eu sempre preciso entender que PA e PB está na mesma corda e que PC e PD está na outra corda. Porém, eu preciso guardar que é o produto do externo pelo todo. Vai ser igual ao produto do externo pelo todo, na outra corda. Então, essa relação me diz que o produto do segmento externo pelo segmento todo vai ser igual ao produto do segmento externo pelo segmento todo, na outra corda, desde que essas cordas sejam cordas secantes exteriores, que elas têm um ponto em comum do lado de fora. Simples assim, mas que precisa da sua interpretação. Então, essas duas relações são importantíssimas para a gente. E elas praticamente nos levam a compreender as duas consequências. Então, vamos às duas últimas relações. Essa é a relação entre uma corda secante e uma corda tangente. Por quê, Thiago? Porque a secante tem dois pontos de interseção com o círculo, A e B. E a tangente só tem um ponto em comum. Correto? Beleza? Por isso que é a relação entre uma corda tangente e uma corda secante. Desde que elas tenham um ponto de interseção do lado de fora. Esse ponto P. E aqui a relação fica assim, olha. PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Olha como você já entendeu algumas coisinhas. Olha como é bonito. Querido, lógico que você já sabe que PA é o de fora e PB é o todo. Então, você vai fazer assim, PA vezes PB. O externo vezes o todo. PA vezes PB. Agora, por que aqui fica PT ao quadrado? Porque como eu só tenho um ponto em comum, o segmento externo, PT. E o segmento todo é o próprio PT. Então, vai ficar PT vezes PT. Porque o externo e o todo é o mesmo segmento. Então, fica PT vezes PT igual a PA vezes PB. Ou, se você preferir, PT ao quadrado é PA vezes PB. Simples assim. Bonito demais. Tranquilo, queridos? E agora, é evidente que eu posso também tentar relacionar as circunferências, a circunferência que apresentam cordas que são tangentes. Vamos imaginar duas cordas tangentes. Aqui eu tenho a corda tangente PA e aqui eu tenho a corda tangente PB. Repara que essas cordas tangentes, eu vou escrever que PA vai ser igual a PB. É lógico que isso aqui vem daqui, olha, PA vezes PA, o externo vezes o todo, é igual a PB vezes PB, o externo vezes o todo. Então, ficaria PA ao quadrado é igual a PB ao quadrado. Cortando os quadrados, eu vou chegar que PA é igual a PB. Querido, essas quatro relações são de grande importância para a gente. Mas é muito importante, a gente precisa entender essas coisinhas aí. Tranquilo? Beleza? Agora, é óbvio que a gente precisa praticar isso.
Para isso, nós vamos fazer mais uma aulinha com o conteúdo de circunferência e círculo. Porém, esse conteúdo vai ser aplicado na forma de exercícios. Beleza? Eu também vou fazer um aprofundamento dessas relações métricas e as consequências que elas vão causar na nossa circunferência. Então, fica aí que a gente volta com o segundo pedacinho de circunferência e círculo. Beleza, queridos? Um abraço, bons estudos e até a próxima.